Segunda-feira, 21ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Voltemos nessa segunda-feira a este Evangelho maravilhoso, São Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Tínhamos visto na sexta-feira como o caminho de Jesus para Jerusalém, para viver a sua Páscoa derradeira, esse caminho foi palmilhado pelo ensinamento. Aliás, todos os 3 evangelhos sinóticos insistem nestes verbos que qualificam e estruturam a missão de Jesus: ensinar, exorcizar, curar. Com esses 3 gestos, Jesus explora, de fato, a salvação, trazendo-nos lá, aqui, através da igreja, este magistério do ensinamento, do exorcismo e da cura. Veja, hoje esse discurso, cada vez menos, mas foi muito aprisionado pelas seitas protestantes. Nós, católicos, não vemos nessa ação de Jesus algo exclusivamente extraordinário. Claro que a maestrança de Jesus, o domínio que ele tem por ser a verdade que nos é comunicada, é permanente. Não por acaso, no centro da vida cristã católica, a Santa Missa, lá está o sacramento como palavra que age, como ensinamento que nutre. Muito bem. Assim também a nossos sacramentais. A água benta, que infelizmente em nome de pandemias e outras coisas, sumiu das entradas das igrejas, mas é preciso ter água benta em casa, é preciso aspergir-se com água benta, além de pedir ao sacerdote ou ao diácono que abençoe nossas casas, insistam nisso. Mas também na missa, a Santa Missa, tem como abertura, ouverture, a absolvição dos pecados veniais, é um exorcismo. E por fim, a igreja tem ordinariamente a Santa Confissão, onde o demônio expulso pelo arrependimento o fiel é definitivamente purificado pelo flerte diabólico. E em última instância, extraordinariamente, quando a igreja constata de fato possessões, ela tem um rito celebrado por alguns sacerdotes devidamente designados e preparados, que é o rito do exorcismo. Portanto, nós não fazemos aquela balbúrdia pública e televisiva das seitas, encenando um demônio boboca, encenando bufo, aquele modo de entender o exorcismo. Nós católicos passamos ao largo de tudo isso. Bem, dizia ainda que havia uma pergunta feita por alguém, uma pergunta importante e intrigante. São poucos os que se salvam? A pergunta que eu faço é esta: para fazer esta pergunta, o que suscitou esta questão? O que este alguém ouviu que lhe trouxe essa sensação de que a salvação que assistia era para poucos? Digo isso porque hoje, em nome da evangelização, nós temos, e o cardeal Sará outro dia chamou a atenção sobre isso, às vezes de modo ingênuo, começamos a falsificar a imagem de Deus. Dizemos que ela era falsa quando era rígida, Deus do castigo, Deus te castiga, era falso. Muito bem. Não será tão falsa a imagem de um Deus ternura, perdão, tudo é amor, está tudo certo, Deus te ama como você é, como é. Será que não inventamos novas medidas para a porta dos céus, medidas baseadas no nosso comportamento e não no Evangelho?
Não será tão falso como pensávamos sobre a linguagem de Deus no passado. Apresentar um Deus que parece um vovozinho. Como é? Este homem, ao ouvir e ver Jesus, nele é suscitada esta pergunta, quem sabe feita com angústia: Senhor, são poucos os que se salvam? Ou com estupefação? E Jesus não diz: não, fique tranquilo, meu filho, tem lugar para todos. Sim, é verdade que há lugar para todos. Porém, Jesus intensifica, porque ele toma a palavra poucos e a traduz por uma metáfora: a porta estreita. Lá no Evangelho de São João, nós temos no capítulo 10, Jesus que diz: eu sou a porta das ovelhas. Os que entram por outros caminhos são ladrões e salteadores. Antes de mim, são ladrões e salteadores. No Evangelho de São Lucas e nas outras tradições sinóticas, vemos essa imagem, a porta estreita. Uma multidão que caminha para entrar por uma porta estreita. Qual o significado disso? Jesus se explica por quê? Muitos tentarão entrar sem o conseguir. Hoje nós achamos que isso tudo é ameaça. Deus não faz isso comigo, Deus me ama, e etc, etc e tal. E talvez, isso é grave, estejamos enganando as pessoas, induzindo-as a achar que vivendo como entendem viver será suficiente, ou então com aquela generalidade miserável: eu faço o bem. Eu fico muito impressionado que o Catecismo da Igreja Católica, a terceira parte desse catecismo, chama-se A Vida em Cristo, e a Igreja descreve o plano moral de todo católico. É impressionante ao ler esse capítulo como estamos distantes, digo nós cristãos católicos, na nossa prática moral dos princípios emanados pela doutrina da Igreja. Mesmo as famílias passaram a ensinar os filhos a serem bonzinhos, mais ou menos. Há um conceito muito amplo de honestidade, sabendo que a pressão do mundo sobre esses filhos poderá levá-los, como tem levado, a péssimos caminhos. E muitas vezes o comportamento dos pais também não alicerçado na boa doutrina moral não oferecem aos filhos o porto seguro diante dos ventos sedutores deste mundo. Por isso Jesus insiste: há de se esforçar aquele que quer ou tenta entrar pela porta estreita. Ai, Padre, o senhor está pessimista. Não, Jesus nunca disse nada oblíquo. Mesmo as mensagens mais densas e difíceis são sempre fruto de uma revelação clara e profunda. Por quê? Diz São Paulo na primeira carta a Timóteo: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Segundo a linguagem deste evangelho, Deus quer que todos se esforcem para entrar pela porta estreita.